Boa noite a todos que estão nos assistindo. Mais uma vez, prazer enorme estar com esse público maravilhoso, esse público tão engajado, que é o público da Comunhão Espírita de Brasília, e a todos aqueles que estão nos assistindo pela internet. Afinal de contas, apesar de nós entrarmos agora em 2021, a situação ainda não mudou de forma radical e nós temos que preservar as pessoas de forma a evitar aglomeração. Então, permanecemos com as nossas palestras virtuais, o que é uma bênção, porque a gente consegue, ao ter um alcance muito maior, porque pessoas de outros estados, pessoas de outros países têm a oportunidade de estarem conosco. E exatamente sobre essa reflexão desse início de ano, nós estamos hoje, né, no primeiro domingo de janeiro de 2021, vamos falar um pouquinho sobre a questão da zona de conforto, porque muito comum em toda passagem de ano é um marco humano, mas os seres humanos, eles definem ritos de passagem, eles definem simbologias. O ser humano, ele é muito ligado a experiências que possam ser mensuradas. Então, desde os tempos mais antigos, a questão dos ciclos, né? Seja o ciclo da Lua, seja o ciclo do Sol, o ciclo dos astros, né? Das plantações, da natureza, o ser humano ele se atrela a esses ciclos para poder fazer uma reflexão da sua vida. Então é muito natural que nesse início de ano, desde a época do calendário juliano, né, de Júlio César, nós temos janeiro como começo do ano. E é natural que a gente faça essa reflexão. E dentro dessa reflexão, onde muita gente coloca que vai fazer curso disso, curso daquilo, que vai aprender um novo idioma, que vai se dedicar mais a um determinado lazer ou mais a uma especialidade, que vai aprender mais determinada área de conhecimento, vai se dedicar mais à família, ou vai começar uma dieta, os seus exercícios físicos. Tudo isso são reflexões que valem a pena. É importante que a gente tenha esse momento de reflexão para tomada de decisão. Mas eu gostaria de aproveitar para que a gente conversasse um pouco, já que a gente está falando de resoluções para o ano que se inicia, para olhar para esse novo ciclo, para esse novo período e tomar determinadas decisões que vão nos ajudar a mudar de postura. Vamos tentar pensar dentro da ótica espiritual. Porque nós, enquanto espíritas, nós temos que somos espíritos. O espiritismo, ele existe porque ele fundamenta a sua existência na existência dos espíritos. Sejam espíritos desencarnados, aqueles que o popular chama de mortos, sejam espíritos encarnados, que as pessoas chamam de vivos. Mas a base do fenômeno, sejam espíritos de mortos ou espíritos de vivos, encarnados ou desencarnados, a base do fenômeno é o espírito. Hoje nós estamos encarnados, em algum momento estaremos desencarnados. Então há uma mudança de estado, mas não há uma mudança de substância, porque encarnados ou desencarnados, vivos ou mortos, continuamos sendo espíritos. E exatamente sobre essa substância, sobre essa natureza, qual é a natureza do ser humano para o espiritismo? O ser humano é, antes de tudo, um espírito. Nós que estamos vivos, então somos espíritos na condição de encarnados. Encarnado ou desencarnado é só uma condição, não é a nossa natureza. A nossa natureza é a natureza espiritual. Então, a gente tem que prestar bastante atenção no que faz parte da nossa natureza. Porque o que nós somos é aquilo que vai definir o que nós fazemos. Quando nós assumimos uma outra natureza que não seja a natureza espiritual, nós estamos nos desnaturando. Ou, se preferirem, estamos nos corrompendo.
Porque existe uma integridade do ser, e na ótica espírita, a integridade do ser é o ser espiritual. Se nós abrimos mão da nossa espiritualidade para sermos pessoas sensoriais, a pele, os olhos, o olfato, né, o paladar, os sentidos da matéria, nós estamos abrindo mão da nossa integridade. Porque apesar de nós recebermos informações por esses canais sensórios do nosso corpo físico, eles têm a ver com o nosso estado, mas não com a nossa natureza. Porque também nós recebemos informações por sensibilidades que são outras, que são as sensibilidades do espírito. A intuição é um bom exemplo. Então, a presciência é outro exemplo. Nós temos uma natureza espiritual. Negar essa natureza espiritual ou nos desviarmos dessa natureza espiritual é assumir que estamos deixando de ser íntegros. E o que deixa de ser íntegro está corrompido. Um cadáver nada mais é do que um corpo em estado de corrupção, que ele vai se desagregando. Quando nós abrimos mão da nossa natureza espiritual para abraçarmos a matéria, nós ferimos a nossa integridade e nos corrompemos. Nós vamos nos esvaindo. Então, dentro dessa ótica espírita, nós temos que tomar decisões também voltadas para a nossa natureza. É importante aprender um novo idioma em 2021? Maravilha. É importante separar mais tempo para o lazer, para a família? Ótimo. É importante nos capacitarmos para sermos profissionais melhores, termos um novo emprego, um novo cargo? É justo. Mas o que adianta tudo isso se tudo isso não tiver acompanhado de decisões que fortaleçam a nossa integridade? Porque imagine uma casa onde as pessoas resolvem cuidar da pintura, as pessoas resolvem cuidar da decoração, as pessoas resolvem cuidar dos eletrodomésticos, mas a fundação da casa está aos pedaços. Quando essa casa desabar, todas essas benfeitorias, elas vão para a ruína. Então, todas essas coisas, por exemplo, cuidar do corpo, cuidar da família, cuidar do trabalho, cuidar da saúde, são muito importantes, mas são benfeitorias. O que sustenta tudo isso é o nosso espírito, que somos nós. Se nós não atentarmos para o nosso espírito, todas essas mudanças são mudanças cosméticas. Então, imaginem, por exemplo, uma pessoa que está com melanoma e fica tratando o melanoma com maquiagem. Ela está disfarçando uma doença, mas ela não está atacando a doença. Então, nós cuidamos do nosso corpo, mas continuamos sendo as mesmas pessoas problemáticas. Puxa vida. Então, a gente está passando a maquiagem, está atacando a estética, sem nos preocuparmos com o conteúdo. Ah, eu aprendi 5 idiomas, tirei 3 diplomas de nível superior. Que coisa boa! Do ponto de vista espiritual, ainda estamos falando de estética. Porque se eu continuo sendo vaidoso, se eu continuo sendo egoísta, se eu continuo sendo preguiçoso, se eu continuo sendo uma pessoa viciada, se eu continuo sendo uma pessoa melancólica, fica complicado. Porque tudo isso não vai tirar de mim essa corrupção que está acontecendo no meu ser. O meu ser não está íntegro. Então, todas as decisões que nós temos que tomar, elas têm que ter por base o nosso fundamento, a nossa natureza. E a nossa natureza é uma natureza espiritual. A gente não pode se enganar. O espiritismo, ele é uma proposta que vem na forma de uma doutrina, ou seja, um conjunto de conhecimentos, de ensinamentos, né, que tem uma metodologia, que tem uma sequência, tem uma ordem, é uma doutrina.
Mas essa doutrina, ela não vem para nos dar facilidades materiais, porque nós não somos seres materiais. Para dar facilidades materiais, existe uma outra doutrina chamada materialismo, que ela abre mão da natureza do homem enquanto ser espiritual para olhar o homem só como ser biológico. O espiritismo não vem para reforçar o nosso apego à matéria. Pelo contrário, o espiritismo vem para nos libertar, conversando conosco sobre a nossa natureza. Então, a puxada que o espiritismo nos dá é em direção à espiritualidade. Ele nos conduz à espiritualidade, mesmo estando na Terra, mesmo estando encarnados, mesmo sendo profissionais, marido, mulher, pai, filho, não tem problema. Continuamos desempenhando os nossos papéis, mas somos seres espirituais. Você está doente? O teu corpo é que está doente. Você é um ser espiritual. O teu espírito, ele não tem como adoecer. O teu espírito tem como se desequilibrar, mas ele não tem como adoecer, porque ele é eterno. Está desempregado? A tua condição econômica, social, é uma mão de obra inativa. Ok. Mas você, enquanto natureza espiritual, você é uma pessoa ativa. O que vai dizer que se você é uma pessoa rica ou pobre, do ponto de vista espiritual, são os valores intelectuais e os valores morais que você somou. Então, é bem diferente de simplesmente olhar uma conta bancária. Você é uma pessoa bonita ou pessoa feia? Porque do ponto de vista espiritual, o que nos diz sobre a beleza é o que nos aproxima da perfeição. E a perfeição é Deus. Então, a beleza é nos aproximar das leis de Deus. Porque as leis emanam do Criador. São leis perfeitas. Então, cumprir as leis de Deus nos tornam cada vez mais pessoas cada vez mais perfeitas. Então, é isso que nos torna bonitos. Não é o formato do corpo ou o aspecto do rosto. Se o cabelo é assim ou assado. Se tem cabelo, se não tem cabelo. A ótica é outra. A ótica é espiritual. E se a gente não muda essa visão, a natureza, ela se impõe, porque a natureza é a realidade. A realidade não é o que eu penso, o que eu acho, o que eu sonho, o que eu desejo. A realidade, ela é uma existência. Então, por exemplo, a gente fala da lei da gravidade, a lei da gravidade, ela existe e ela acaba dominando todos os corpos celestes. Quando nós falamos, por exemplo, das leis de reações químicas, são leis que se impõem pela realidade. Então, por exemplo, se eu coloco um açúcar na água, não adianta eu acreditar, deixar de acreditar, querer ou deixar de querer. O açúcar ele se dissolve na solução aquosa, porque é a natureza, é um dado da realidade. A natureza trabalha com dados da realidade. Nós, enquanto seres espirituais, estamos falando de um dado da realidade. Então, se eu acredito em espírito, não acredito em espírito. Se eu acredito em Deus, não acredito em Deus. Se eu acredito que eu possa ser uma pessoa melhor e, com isso, ser um espírito mais equilibrado, ou se eu acho que tudo isso é balela, para as leis divinas, isso não faz a mínima diferença. Porque as leis divinas se impõem. Porque são leis, são dados da realidade. E aí entra um outro fator. Espiritismo não trabalha com ideologia. Ideologia é uma organização, como o nome diz, uma organização de ideias. O Espiritismo trabalha com uma realidade, que é a realidade espiritual. Então, a gente não pode confundir doutrina espírita com ideologia.
seja de qualquer espectro filosófico ou qualquer espectro político, porque o espiritismo, ele estuda leis espirituais, como a astronomia estuda os astros. E não tem astro de direita, de esquerda, de cima e de baixo. O que existe são leis da astrofísica que regem os corpos celestes. Quando a gente entende isso, e quando a gente entende que nós somos seres espirituais regidos por essas leis, a gente ganha sabedoria para que, olhando para a nossa verdadeira natureza, a gente tome decisões mais conscientes e mais sábias. No Evangelho, Jesus vai dizer isso de uma outra forma, mas a essência é a mesma. Procurai primeiro o reino de Deus e todo o resto vos será acrescentado. O reino de Deus, o reinado de Deus, o domínio de Deus, é as leis de Deus se impondo. Então, não é as pessoas seguindo as leis de César, porque César é que mandava em toda a bacia do Mediterrâneo na época de Jesus. Jesus fala, procura não a lei de César, procura a lei de Deus. E todo o resto se encaixa. Porque o César passa, as leis mudam, Deus não. Deus é perfeito, Deus é eterno. As suas leis são imutáveis porque são perfeitas. Então procura primeiro a lei de Deus e todo o resto vos será acrescentado. Procurar a lei de Deus, ou seja, procurar as leis que regem o nosso ser espiritual, faz com que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. Porque a nossa zona de conforto, principalmente nós encarnados, nós somos seres profundamente vinculados à matéria e muitas vezes pela matéria guiados. E aí a gente acha que a matéria é a realidade. Se a gente tivesse um microscópio eletrônico potente para ver que mesmo a matéria que nós enxergamos, ela é um aspecto da realidade, mas se a gente pudesse ir no nível subatômico, a gente vai ver que uma parede, por exemplo, ela não é sólida como ela aparenta ser, que a distância entre um átomo e outro é enorme. Se a gente pudesse perceber que o que nós enxergamos nada mais é do que o reflexo da luz nos corpos, a gente veria por um outro aspecto, que nós somos pessoas que tateamos no mundo pelos nossos sentidos. Mas como o mundo é matéria e a matéria está em constante mutação, não adianta a gente se fiar somente nos nossos sentidos, porque a matéria muda. Aí as pessoas dizem assim, olha, a moral é relativa, porque o que era certo no passado, hoje é errado. O que era errado no passado, hoje é certo. Engano. Essa moral é a moral humana, que tem a ver com o ethos, ou seja, com a forma de ser, de valorar de uma determinada cultura. Do ponto de vista espírita, a moral é aquilo que se aproxima das leis de Deus. Então, a moral, ela é eterna, porque Deus é eterno. A moral não muda, porque Deus é perfeito. Quando a gente tem esse olhar, a gente começa a se esforçar para sermos seres mais espirituais e menos materiais. Não que a gente vá largar o emprego, não que a gente vá largar a família, não que a gente não vá cuidar da nossa saúde, que a gente não vai cuidar da nossa estética, com certeza. Mas a gente vai cuidar primeiro dos valores da nossa alma. E todo o restante vai ser acrescentado. Bom, e se eu ignoro isso? Bom, se eu ignoro isso, eu me apego a coisas transitórias. E como as coisas elas estão em mudança e eu estou apegado, esse apego vai me trazer sofrimento. Porque eu vou me apegar a coisas que vão ser tiradas de mim. Porque as coisas estão sempre em transformação. Diz que Siddhartha Gautama, conhecido popularmente como Buda, ele atingiu a iluminação, por isso Buda, o iluminado,
exatamente porque ele percebeu que o apego é que causa o sofrimento. Sendo a natureza das coisas dinâmicas, a gente acaba sofrendo porque as coisas nunca serão eternas. Então, por mais que a gente goste de algo ou de alguém, aquele algo ou alguém está sempre em mudança. Por isso que a gente sofre, porque a gente se agarra a coisas que mudam. A nossa saúde muda, a nossa idade muda, a gente fica velho, a gente morre, a gente desencarna. Os relacionamentos mudam. Mesmo um casal que se ama, um casal que fica junto dezenas de anos, aquelas pessoas, elas se modificaram juntas. Porque se uma se modificasse e a outra permanecesse do mesmo jeito, com o passar dos anos elas iriam se distanciando cada vez mais. E é o que acontece com muitos casais. Porque o João que casou aos 25 não é mais o João aos 45. E nem vai ser o mesmo João aos 65. Então, se o João e a Maria não andarem esses anos, essas décadas, na mesma direção, ou se um dos dois ficar parado, a distância vai aumentando, porque o mundo muda. E aí o que acontece? Quando essa mudança nos traz sofrimento, mas o sofrimento nos traz a perspectiva de que somos seres espirituais. O sofrimento nos traz maturidade. O sofrimento bem vivido, o sofrimento bem pensado. Por isso, o sofrimento nos tira da zona de conforto. Por isso que o sofrimento nos faz repensar os verdadeiros valores. Em 2020 agora, nós soubemos de várias famílias que ficaram enlutadas em decorrência dessa doença terrível, né, da Covid-19. Outras pessoas que estão passando por problemas graves de depressão porque perderam o emprego, porque o seu negócio faliu. Então, uma estrutura que havia simplesmente deixou de existir. Porque as coisas que estavam naquele cenário mudou, né? Mudaram. É o que as pessoas estão chamando do novo normal. Normal vem de norma. Norma é o que é estabelecido para todos. A norma mudou. Então o normal mudou. Vejam que interessante. Quem não se adaptou a essa mudança ficou sem chão. Porque nós pensamos que as pessoas que estão conosco são eternas. Não são. Nós não somos eternos. Enquanto encarnados, enquanto espíritos, né, nós somos imortais. Mas, enquanto encarnados, o corpo é uma veste que vai ter que ser deixada em algum momento. Porque o próprio corpo ele tem prazo de validade. A economia, ela é dinâmica. É da própria situação, né, das relações econômicas que elas estejam sempre em movimento. Então, tudo isso vai nos tirando da zona de conforto. E aí o nosso sofrimento é proporcional ao tanto que nós nos apegamos àquilo que mudou e que não pode mais ser resgatado. Estamos na Terra, que é um planeta de provas e expiações. É isso que o Espiritismo nos ensina desde o começo da doutrina espírita. Desde lá do Livro dos Espíritos, né, em 1800, com a publicação da primeira edição, em março de 1857, nós temos que a Terra é um planeta de provas e expiações. Prova é um teste. Expiação é pagar por aquilo que nós fizemos. Então aqui ou nós estamos sendo testados, ou nós estamos expiando, purgando faltas do passado. Então aqui está longe de ser o paraíso. Existem os mundos primitivos, que são aqueles mundos que o ser acabou de chegar na humanidade, então ele ainda se assemelha muito ao bruto,
onde os instintos têm completa dominância sobre aqueles seres. Depois vem um planeta de provas e expiações, que é o nosso. Planetas de seres ainda no começo de evolução, que já tiveram um desenvolvimento moral, um desenvolvimento intelectual, mas que ainda estão longe de serem seres equilibrados e sábios. É onde nós estamos agora. Então, se a gente não enxerga isso, a gente vai esperar desse planeta o que esse planeta nunca vai poder nos oferecer. Ah, feliz ano novo, muita paz. A paz não é algo que é dado. A paz é algo que é conquistado. A palavra paciência vem ciência de ter paz, conhecimento da paz. Então, que você tenha muita paz, a paz é uma conquista. Que você tenha muita felicidade, felicidade não é algo dado. Felicidade é com a sua postura em relação às coisas que te acontecem. É isso que vai dizer se você é uma pessoa feliz ou não. Porque a vida bate em todo mundo. Não tem, então, a pessoa, se ela esperar que a vida lhe dê felicidade, ela vai ter pouquíssimos momentos de felicidade. Felicidade é, antes de tudo, um estado de espírito. Uma pequena dica: quer ser feliz? Exercite o agradecimento. Nas suas orações, agradeça a Deus. Quanto mais você agradece a Deus, mais você reconhece o que Deus tem feito na sua vida. E quando você para agradecer, você vai ver que você tem tantas coisas boas que Deus te dá, que os problemas que você tem são pequenos. E é impressionante como a gente olha muito mais para o problema e a gente acha que a gente é infeliz do que para as coisas boas que nós temos. É a mesma coisa que uma pessoa ter um Rolls Royce, uma Ferrari, e só olhar para o arranhão do carro e esquecer do carro como um todo. Um pequeno arranhão e a pessoa acha que o carro não presta, porque ela não está vendo o todo, ela está vendo só aquele pequeno defeito, aquilo que não está de acordo com os desejos, com os anseios dela. E Divaldo Franco conta uma história, o orador espírita baiano Divaldo Franco, ele conta uma história da sua infância, que um professor dele, uma vez, ainda no primário, estendeu um quadro branco, estendeu um lençol branco no quadro e pegou um pincel com uma tinta preta e jogou na tela. E perguntou para os alunos o que eles estavam vendo. E todos foram unânimes em dizer que estavam vendo um borrão preto no lençol. E aí o professor perguntou para eles: mas vocês não estão vendo o lençol? Olha o tamanho do lençol e olha o tamanho da mancha. Então, a infelicidade é quando nós olhamos a mancha. A felicidade é quando nós olhamos para o lençol apesar da mancha. Então é isso que faz a diferença. E para que isso a gente sempre seja lembrado, porque quando nós saímos desse direcionamento, esse direcionamento nos traz sofrimento, por isso que a vida tem esses mecanismos que nos tiram da zona de conforto. E a gente pensa que, puxa, que problemão. Mas para pensar. Vamos pegar exemplos bíblicos. A famosa história de José. José era filho de Jacó e era o filho favorito de Jacó. E por ser o favorito, ele acabou recebendo a inveja dos seus irmãos. E os seus irmãos o venderam como escravo no Egito. José tinha a vida ganha. Ele era o filhinho do papai. Os seus irmãos labutavam, trabalhavam muito, mas ele não precisava trabalhar. E os irmãos, com inveja, queriam matá-lo, mas depois decidiram vendê-lo como escravo. José foi tirado da sua zona de conforto. Mas tirado da sua zona de conforto, ele vira vice-rei do Egito. E na época de uma crise terrível de fome que o Egito passou, foi graças a ele que o Egito prosperou com a sua riqueza, porque ele deu a sugestão para o faraó que fizesse silos para guardar os grãos das safras em abundância.
E quando chegou a época que acabou a fartura, que veio a escassez, aqueles grãos eram vendidos a preço de ouro para todas as outras nações. E com isso, ele deu mais poder para o faraó e mais dinheiro. E caiu nas graças daquele soberano. Se ele não tivesse sido vendido como escravo, nada disso teria acontecido. Moisés, ele depois de matar um soldado egípcio que maltratava um hebreu, um escravo hebreu, ele teve que fugir do Egito. E ele encontrou uma família de um pastor chamado Jetro, casou com a filha desse pastor, teve filhos com ela e a sua vida estava tranquila. E um belo momento que ele estava procurando uma das suas ovelhas que havia se perdido, aparece no mato o fenômeno que é chamado na Bíblia da sarça ardente, ou seja, um capim, né, um mato, que está saindo uma luz enorme, que parecia que estava pegando fogo, mas o mato continuava inteirinho, ele não se consumia pelaquela luz ou por aquele fogo. E aí Deus fala para Moisés naquele momento, para que ele tirasse as sandálias, porque o solo onde ele pisava era um solo sagrado. E Deus ali disse que ele tinha que voltar para o Egito para libertar o seu povo. A vida de Moisés estava tranquila. Ele já estava ali com a sua família, tinha um sogro que o prestigiava, a sua vida era de paz. Mas, graças a essa mudança, ele foi, libertou um povo que estava há 430 anos, mais ou menos, 470 anos de escravidão no Egito, e, a partir daí, ele escreveu seu nome na história. Querem sair da Bíblia? Vamos para outro exemplo? Ulisses. Ulisses, o nome grego é Odisseu, e por isso que é escrito o livro A Odisseia, que conta exatamente a saga de Odisseu. Odisseu, ele acaba tendo, realmente é uma odisseia, é muito detalhe, mas ele acaba caindo em desgraça com o rei do mar, Netuno, o Poseidon. E Netuno não deixa que os seus navios, né, que Ulisses era um rei da Átaca, ele não deixa que os seus navios cheguem a Átaca. E ele vai passando por inúmeras aventuras. Mas por ser um homem determinado, por ser um homem que acreditava no seu potencial e pela sua ferrenha vontade de retornar para sua casa, ele acaba caindo nas graças de outros deuses. Então, tanto Minerva quanto Mercúrio facilitam a sua vida, ajudando que ele passasse por diversas aventuras onde os seus outros colegas vieram a falecer. Situações de dificuldade, situações de testes que nós sofremos, não é porque Deus está bravo com a gente. Não é muitas vezes, porque numa outra encarnação eu fiz, aprontei e por isso agora eu estou pagando. Ou, como diz o pessoal, joguei pedra na cruz, né, botei chiclete na mesa da Santa Ceia. De forma nenhuma. Muita coisa que acontece para a gente é porque nós temos o nosso potencial. E esse potencial não está desenvolvido. Ele está ali parado. E como ele não está sendo usado, o nosso potencial cai na atrofia, como uma musculatura. O músculo que nós não usamos atrofia. Então a vida dá um jeito da gente sair do nosso estado de atrofia. Porque a vida é dinâmica. Nós somos seres dinâmicos. Então, quando nós temos esses momentos, que às vezes são momentos dolorosos, momentos difíceis, momentos desafiadores, é que a gente encontre em nós a nossa verdadeira natureza, o nosso verdadeiro potencial. E, via de regra, eu ouço bastante, por conta da minha função de dirigente espírita, de palestrante espírita, eu ouço muitas pessoas que se queixam, muitas pessoas que reclamam. E a minha primeira pergunta, quando eu ouço essas pessoas, é: mas você tem orado? Você tem conversado com Deus? Você tem uma rotina de oração?
Aí a pessoa, mas eu não preciso de rotina de oração, eu preciso de dinheiro. Eu não preciso de uma rotina de oração, eu preciso da cura de uma doença. Eu não preciso de oração, eu preciso que minha mulher retorne para mim, que meu filho largue os seus vícios. Mas espera aí, entenda, Deus é a perfeição suprema. Deus, como diz o próprio Evangelho de João, Deus é a luz. Para aí, se Deus é a luz, olha a energia que Ele é para dissipar as trevas. Deus está o tempo todo nos cercando, mas as ondas de rádio também nos cercam. E a gente não consegue ouvir as estações de ouvido. Nesse momento, agora, inúmeras ondas de rádio passam por nós. Mas se você não tiver sintonizado, você não ouve. Então essas músicas, essas informações, é como se elas não existissem. Pensa na lâmpada da sua casa. Se você não vai no interruptor e acende a luz, você fica no escuro. Mas naqueles fios, o tempo todo está passando eletricidade. A gente olha para o poste da nossa rua, os fios da nossa rua, e não percebe, mas ali o tempo todo tem a voltagem ali passando. Deus age da mesma forma. Quando nós temos a nossa rotina, o nosso momento de oração, é quando nós chegamos no interruptor e fazemos um gesto muito simples, que é de levantar ou abaixar a chave. E com isso, a lâmpada recebe eletricidade e a luz se faz na nossa sala, no nosso quarto. Quando nós oramos, é exatamente isso que acontece. Quando nós oramos, nós acendemos a lâmpada que nos dá a tranquilidade, o discernimento, que nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Então, Deus nos dá os desafios. Nós temos que sair da nossa zona de conforto, porque a zona de conforto nos traz atrofia. Um soldado, Kardec usa muito esse tipo de analogia, um soldado não é promovido se ele fica na trincheira. Ele é promovido quando ele vai para a batalha. Então nós, enquanto espíritos, nós queremos evoluir. O nosso olhar enquanto espírito não é o olhar de gente acomodada, principalmente quando nós somos encarnados. O nosso olhar como espíritos é exatamente o olhar de quem vê a sua natureza e quer se tornar cada vez melhor. E sabe que essa vida é um momento na nossa imortalidade. Se a cruz está pesada, se o problema, a gente não consegue enxergar a solução, ou às vezes o problema nem solução tem, vamos orar para Deus. Mas vamos orar para que Deus nos dê sabedoria, para que Deus nos dê discernimento, para que Deus nos dê o caminho. Não é que para Ele resolver os problemas que são nossos, porque nós é que temos que resolver para termos os méritos dos problemas que nós superamos. Mas nós temos que pedir para Deus, para que Deus nos ilumine, para que Deus nos auxilie, para que Deus nos dê um rumo, uma diretriz, para que Deus nos dê fortaleza para suportar, às vezes, aquelas dores terríveis que nós temos. Muita gente entra em desespero. O que é desespero? É perder a esperança. E quem perde a esperança é porque antes perdeu a fé. Porque se você é uma pessoa que tem fé, você é uma pessoa que confia. Quem confia, espera. Ou seja, tem esperança. Agora, se você não tem fé, qual a esperança que você tem quando vem um problema?
Qual a fortaleza que você tem, as raízes que te permitem passar pela tempestade sem ser arremessado de um lado para o outro. Para ter esperança, carece de antes ter fé. Ter fé é acreditar naquilo que nós não vemos, mas que nós sabemos que existe. A gente não vê a lei da gravidade, mas a gente sabe que existe. A gente não vê a matéria escura, né, 83% do universo, mas a gente sabe que ela que está regendo as galáxias. Tem muita coisa. Né? As ondas eletromagnéticas, a gente não vê, mas elas é que protegem o nosso planeta. A gente não vê Deus, mas não quer dizer que Deus não esteja presente. A oração é o nosso dedinho no interruptor, trazendo luz para a nossa sala escura dos problemas, trazendo discernimento para a bagunça que a gente fez, trazendo um caminho para quem muitas vezes se encontra perdido. Então, ao mesmo tempo que nós temos problemas para não ficarmos atrofiados, então os problemas nos tiram da nossa zona de conforto, e com isso a gente, saindo da nossa zona de conforto, a gente põe o nosso potencial para fora, a nossa potência, né, o nosso vir a ser, e com isso nós temos condições de enfrentar os problemas, mas se a gente não encontra uma luz no nosso caminho, tenhamos fé e oremos para Deus. Tudo passa, porque tudo está condenado pelo tempo. Só Deus, que é o Senhor do tempo, é que não passa. Por isso que em Mateus nós vamos encontrar Jesus dizendo, né, que eu não vou tirar um J ou um tio da lei, mas eu vou fazer que ela se cumpra. Porque a lei de Deus é a lei perfeita, então ela não passa. As coisas passam, mas a palavra não passa. A gente tem que ter fé. Tá difícil? Fica tranquilo, porque passa. Tá bom? Aproveita, porque passa. Tudo na vida é momentâneo. Tudo na vida é transitório. Tenhamos sabedoria para, nos maus momentos, a gente não se desesperar, não perder a esperança, e tenhamos a sabedoria de aproveitar os momentos bons com inteligência, porque esses momentos também são passageiros. Vivemos num mundo de provas e expiações. O Espiritismo não veio para nos dar uma vida fácil. Isso seria mentiroso. Exatamente porque a vida sendo um momento de sucessão, onde os fatos se sucedem uns após outros, o Espiritismo não tem como garantir a felicidade como nenhuma religião, nenhuma filosofia tem. O que o Espiritismo pode nos dar é olhar para a nossa natureza e nos lembrar de quem nós somos. Criaturas de Deus feitas para a eternidade. Que somos guiados pela mãe do Pai, pela mão do Pai. Que não estamos sozinhos. Que Deus, através dos seus emissários, cuida de todos nós. Que cada um de nós possui o seu anjo da guarda. É o termo que é utilizado no Livro dos Espíritos, anjo da guarda. Ou seja, um espírito que nos conhece, que nos acompanha e que nos ama. Então, por maior que seja o problema, não estamos sozinhos. E com isso, nós vamos galgar cada vez mais desafios, porque seremos cada vez mais vitoriosos. Somos seres que fomos criados para a plenitude. A palavra plenitude é do que é o total, pleno, engloba tudo. Nós não fomos feitos para sermos bons numa área e ruins em outras áreas. Nós fomos feitos para sermos
plenos. Tenhamos fé, entreguemos para Deus, façamos o nosso melhor, que os frutos virão. E aí, quando nós olharmos para tudo aquilo que nós passamos, e olhando para a vitória, para as nossas conquistas, a gente vai olhar e vai dizer: valeu a pena. Uma ótima noite para todos, até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus e mantenham a sua rotina de oração.